todos terão o prazer de ouvir o pastor Marcos Zengler. Por favor, vem aqui, pastor. Enquanto ele está vindo, o pastor Marcos Zengler foi um obreiro bem-sucedido em Anápolis, juntamente com a sua esposa Flávia. Depois estiveram em Brasília e a diretoria executiva os enviou para Cascavel, uma cidade no oeste do Paraná, quando a igreja vivia uma crise sem precedente. E hoje nós temos uma linda igreja naquele lugar, um trabalho bem sucedido, e nós glorificamos a Deus, porque este casal, pastor Marcos Zengler e Flávia, foram os instrumentos do Senhor naquele lugar. E temos o prazer de estar na mesma diretoria. Vamos ficar de pé, vamos abençoar o servo de Deus. Pai querido, nós te louvamos neste momento, te agradecemos pela vida do teu ungido, pastor Marcos Zengler, que está aqui nesta hora, ó Pai, para ministrar a tua boa e santa palavra. Derrama sobre ele a tua unção, derrama sobre ele a tua graça abençoadora, e abençoa nós outros que aqui estamos. Dá-nos, ó Pai, graça e vitória e bênção nesta noite, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Êxodo capítulo 1, versículo 5. Todas as pessoas, pois, que desceram ou que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Agora o capítulo 2, o versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do caminho. Capítulo 3 do Êxodo, apacentava, o versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, todos nós sabemos que Deus, Ele tem um controle da história nas suas mãos. Ele tem um controle da minha vida e da sua vida nas suas mãos. Ele é um Deus soberano, que pode todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. E nós, olhando para a palavra, nós vemos aqui o agir de Deus, o mover do Senhor, trabalhar de Deus na história do seu povo. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, quando vejo os detalhes do trabalhar de Deus, o agir de Deus na vida do povo hebreu, na vida da família de Jacó, como Deus trabalhou, como os detalhes, a forma como Deus agiu. E nós só podemos dizer, tudo foi algo feito com poder, com graça, bondade, misericórdia, e o agir sobrenatural de Deus na vida desse povo foi algo extraordinário, algo que chama a nossa atenção. Se você olhar para o texto bíblico, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10, estão embutidos ali cerca de 400 anos de história. Uma família que chega ao Egito, a família de Jacó, com cerca de 70 pessoas, e essa família enfrenta desafios, essa família enfrenta o incerto, uma cultura diferente, um povo diferente, costumes diferentes, totalmente diferente. O desafio era enorme, e a família de Jacó está diante de um incerto, de um desafio muito grande. E essa família dependia, claro, do favor de Deus, do agir do Senhor, porque Deus tinha um propósito na família de Jacó. E eu entendo que quando Deus tem um propósito na vida de um homem, de uma mulher, na vida de um povo, de uma igreja, de uma família, o propósito há de se cumprir. Haja o que houver, seja luta, desafios, problemas, aflições, o propósito de Deus sempre vai prevalecer. E olhando para o texto, nós vemos assim que esse povo cresceu. Alguns comentaristas, os historiadores,
Por exemplo, o Flávio José chega a dizer, escrever que essa família de 70 pessoas que chega ao Egito se torna uma nação poderosa, poderosíssima, com mais de 2.600.000 pessoas. Ou seja, uma família vira uma nação, uma família vira um exército, porque essa família estava debaixo do propósito de Deus. E quando Deus tem um propósito na vida de uma família, o propósito na vida de uma igreja, o propósito do ministério, o propósito de Deus sempre vai prevalecer. E eu vim liberar uma palavra de Deus, eu já quero aplicar. O propósito de Deus vai prevalecer na sua vida. O propósito de Deus vai prevalecer na sua casa. O propósito de Deus vai prevalecer no seu ministério. Porque eu entendo que o propósito de Deus, querido, querida, é maior que a indiferença. O propósito de Deus na nossa vida é maior que a rejeição, é maior que o desprezo, maior que a humilhação. Se você tem um propósito de Deus na sua vida, eu creio que você tem, aqui tem, essa igreja tem, nós temos, o seu ministério está debaixo de propósito. O propósito de Deus na minha vida, na sua vida, ele vai prevalecer. Quero abençoar a sua casa, quero abençoar a sua família. Abençoa essa igreja, pastor Marcos, que já é uma igreja abençoada, mas eu quero liberar todos os pastores e líderes que estão aqui. O propósito de Deus há de se cumprir na sua vida, o propósito de Deus há de prevalecer. Pastor, mas eu estou enfrentando uma aflição muito grande. Se você observar aqui, o versículo 12 diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam, mais eles se espalhavam, de maneira que a terra do Egito se enchia deles. Porque quanto maior era a aflição, mais eles cresciam. Quanto mais eram afligidos, quanto mais sofrimentos eles enfrentavam, mais eles cresciam. Você pode estar enfrentando problemas, enfrentando aflições, você pode estar sendo humilhado, mas uma coisa é certa, meu irmão, em nome de Jesus, o que Deus falou, a palavra que Deus liberou para a sua vida, ela vai se confirmar. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. É melhor você então entender que o propósito vai prevalecer, que segundo a palavra de Deus, essa família prevaleceu no Egito. Não tem lugar ruim, não tem lugar difícil. Você precisa entender que você tem um propósito de Deus na sua vida, e você precisa então focar no propósito. Então a palavra é esta: foque no propósito. Foque no propósito de Deus para a sua vida. Não tem lugar. Se você observar, o lugar era difícil, complicado, um povo diferente, tudo estranho. Mas a família de Jacó estava debaixo de promessa. A família de Jacó tinha um propósito. E o propósito de Deus sempre há de prevalecer na nossa vida. Amém? E observando esse texto, a palavra do Senhor nos diz assim, que Faraó ficou preocupado, porque Faraó era um título. Eram os títulos, os faraós, os títulos que eram dados aos reis do Egito. Ele ficou preocupado com o crescimento dessa família, que agora já cresce e se torna uma nação poderosa, um exército grande e extremo. E ele então diz o texto bíblico, que ele chega a dizer no versículo 8, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos usar de astúcia contra ele, para que não se multiplique. Caso seja o caso, vindo uma guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos e venha nos destruir. O faraó fica preocupado com o crescimento, ele fica incomodado com o crescimento do povo hebreu. E a segunda lição, a primeira é que o propósito de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. A segunda lição é que eu consigo extrair desse texto, é que o nosso crescimento incomoda. Diga comigo, meu crescimento incomoda. Você sabia disso? Irmão, diga para quem está perto de você, aqui não tem protocolo, amém, pastor Marcos? Não tem barreira, não tem protocolo. Mas diga, olhando mesmo para esse irmão, diga assim, o seu crescimento incomoda. Querido, olha o texto bíblico, ele falou assim, olha, esse povo é mais numeroso do que nós, é mais forte do que nós, vamos usar de astúcia para impedir o crescimento desse povo. Você sabia disso, irmão? Que quando você começa a crescer lá na empresa, você começa a incomodar muita gente? Você começa a crescer no ministério, você parece que começa a incomodar muita gente? Aliás, vou dizer uma coisa, você cresce no ministério, você incomoda o inferno. Tem gente incomodando aqui ou não? Sim ou não? Gente, você começa a fazer, começa a realizar no nome de Jesus a obra de Deus, aquilo que Deus confiou a você, você começa a incomodar os demônios.
Demônios se levantam do nada. De repente, alguém se levanta contra você. Do nada você sofre uma oposição. Do nada alguém se levanta. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você tem enfrentado essa aflição, é porque o seu crescimento está incomodando muita gente. Mas eu aprendi uma coisa que Deus me ensinou. Que o sofrimento não para o nosso crescimento. O sofrimento vai gerar o nosso crescimento. Eu aprendi que a aflição trouxe o crescimento para o povo hebreu. Então essa aflição, essa luta vai gerar crescimento. Eu vim liberar uma palavra, não sei para quem aqui. Talvez para essa irmã, para esse irmão, você que está lá atrás. Talvez esteja enfrentando uma aflição muito grande no trabalho. Talvez, pastor, uma aflição muito grande no ministério. Deus manda dizer, é sinal de crescimento. Mas eu posso ser profeta de Deus aqui nesta noite. Aliás, sou profeta de Deus, eu vou liberar o que Deus colocou no meu coração. Recebe se você crê, larga se você duvida. Este final de ano, recebe nesses 4 meses e pouco que falta para terminar o ano. Esses últimos meses de 2019 serão meses de crescimento para a sua vida. Serão meses de crescimento para o seu ministério. Tem alguém para receber? Aplauda Ele bem forte no nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. E ninguém, pastor Marcos, vai impedir o crescimento desta obra. Alamachuri cantaramanai. Ninguém vai impedir o crescimento do seu ministério. Eu libero uma palavra do Senhor profética para esse povo aqui. Recebe, levante a sua mão em nome de Jesus, recebe. Aleluia, vem um tempo de crescimento para você. Vem um tempo de crescimento para esta igreja. Vem um tempo de crescimento lá naquela cidade. Você veio de longe para receber uma palavra do Senhor. E assim diz o Senhor: prepara-te, porque o tempo de crescimento chegou. Aleluia. Se fosse você, eu queria que você ficasse em pé, aplaudisse em pé. É para Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, xarabaca. Tem aflição, mas eu estou crescendo. Tem oposição, mas eu estou crescendo. Tem crítica, mas eu estou crescendo. Assim diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Pode sentar-se, meu irmão. Glória a Deus. Aí vem Faraó. Nós temos que ter alguma estratégia para impedir o crescimento deste povo. Então aí a estratégia foi essa: vamos construir 2 cidades celeiros, Pitom e Ramassés. E vamos então ele dá ordens aos soldados: vocês vão açoitar, vão bater nesse povo hebreu. Porque o sofrimento, debaixo de açoites, debaixo de humilhações, apanhando, esse povo vai parar de crescer. Então a ordem foi essa: vocês podem bater, podem açoitar esse povo. Porque ele disse, o sofrimento vai impedir o crescimento desse povo. Só que eu amo tanto a palavra do Senhor, e o versículo 12 nos diz assim: que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que até que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E olhando para essa palavra, a estratégia era essa: vamos humilhar, vamos afligir, vamos bater, vamos açoitar. Só que a aflição gerou crescimento. E aí vem a terceira parte dessa palavra: é que o propósito de Deus prevaleceu, o crescimento estava incomodou a Faraó e o povo e os egípcios. Aí a terceira parte que ele fala assim: Faraó teve uma outra estratégia, já que a não deu certo, porque debaixo de açoites, apanhando, eles cresciam. Como o inimigo sabe que não consegue tocar em você, escute aí em nome de Jesus, como o inimigo sabe que ele não pode tocar em você, aí ele fala assim: bom, nós não conseguimos tocar neles, eles continuam crescendo, então nós vamos agora tocar na madre, nós vamos agora tocar naquilo que está sendo gerado. Então deu ordens às parteiras: vocês fiquem perto das hebreias. Se vocês virem uma hebreia grávida prestes a dar à luz, fiquem perto delas, porque
Se nascer um menino, esse menino tem que precisar ser morto. Se for menina, tudo bem, deixa. Mas se for menino, tem que ser morto. Porque para os judeus, a genealogia era passar de pai para filho. De pai para filho. Então fiquem perto. Então deu ordem às parteiras. Fiquem perto das hebreias. Se vocês virem alguma mulher hebreia grávida, e aí a gravidez fala de quê na Bíblia? Toda vez que eu olho para a palavra e vejo a palavra falando em gravidez, gravidez na Bíblia fala de 3 coisas pelo menos. Primeiro, sonhos, projetos e promessas. Se vocês virem uma mulher grávida, vocês precisam ficar atentas, fiquem atentas, porque a gravidez fala de sonhos. Só que tem uma coisa: vocês se viram homens, os meninos precisam ser mortos, vocês precisam matá-los. E a gravidez, eu vou repetir, ela vai falar de sonhos, projetos e promessas. E aí 2 parteiras chamadas, bom, e eu vou dizer uma coisa, eles tentavam, mas só que as parteiras temeram o Senhor, e elas não fizeram nenhum mal às hebreias. E as crianças foram nascendo, os meninos foram nascendo. E elas chegaram a dizer assim para falar, mas quando ele fala assim, vocês não estão nascendo. Ela falou assim, não, acontece que as hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias. As pessoas olham para a gente, não sabem a luta, a aflição, só vem o resultado, mas não vem o processo pelo qual nós chegamos ali. E aí falou assim, e elas foram deixando, os meninos foram nascendo, porque tudo que o inimigo quer, recebe essa palavra, o inimigo quer, mas não vai conseguir, é matar os seus sonhos. Porque o sonho de Deus vai se realizar. Mesmo que o inferno todo se levante, essa é a terceira lição. Mesmo que o inferno todo se levante contra você, ninguém, e a palavra de Deus é esta: Faraó não vai impedir nenhum sonho de Deus na sua vida. Tudo que Deus tem sonhado para você, vou melhorar. Todos os sonhos que Deus tem colocado dentro de você, eles vão vir à luz, vão nascer. Em nome de Jesus, eu vim abençoar alguém aqui nesta noite. Os seus sonhos serão concretizados, os seus sonhos vão nascer. Aliás, eu digo em nome de Jesus, nessas próximas semanas, tem milagre nascendo na sua casa, na sua família. Deus vai cumprir cada projeto na sua vida. Então diga comigo, o sonho vai se realizar. Meu irmão, por favor, desperte quem estiver perto do seu lado aí, mas bata no ombro dele ou dela, diga assim, o sonho vai se realizar. Oh, glória! Meu Deus amado, glória a Deus. Satanás sabe que não pode tocar em você, então ele vai tocar nos seus sonhos, ele vai tocar nos seus projetos. E se tem uma coisa terrível, é você viver esse drama, essa luta psicológica, espiritual, essa guerra espiritual, essa batalha espiritual travada na mente. O inimigo fala, você não vai conseguir, seu ministério não vai prevalecer, é melhor você desistir, é melhor você parar, é melhor você recuar. Porque se nós, como líderes, pastores, irmãos e irmãs, saibam disso, nós todos enfrentamos uma luta psicológica, uma luta espiritual, uma guerra espiritual. O inimigo luta 24 horas dizendo, aquele projeto não vai dar certo, aquele sonho não vai se realizar. Miles Monroe, o saudoso pastor, ele disse que o lugar mais rico do mundo, são os cemitérios, onde existem sonhos não realizados, projetos não executados, poemas não escritos, músicas ou composições não cantadas. Meu irmão, o Faraó não quer que os seus sonhos se tornem uma realidade, mas eu venho aqui abençoar você no nome de Jesus. Todos os sonhos de Deus na minha vida e na sua vida hão de se cumprir para a glória do Senhor. E o que caracteriza, pastor Marcos, a hora do parto? As dores, as contrações, não é assim, irmã Jussiane? Momento do parto, dores. Quanto mais intensa for a dor, mais perto está de ser gerado o seu milagre. Ah, não, por favor, tem 6 aqui que receberam. Não, vou repetir, vou para cá. Quanto mais intensa for a dor, mais próximo o seu milagre está de nascer. Quanto mais estiver doendo, aí eu vou abençoar esse povo. Quanto mais estiver doendo, mais próximo está de nascer o milagre na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua igreja. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo.
Orabacalabachuri canta lamanai, chore canta lamanai. Oh, o faraó não vai matar os seus sonhos. Oh, levante a sua mão se você crê e diga assim: faraó não vai matar os meus sonhos. Oh, aleluia, deixa eu melhorar. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui tem projeto? Se eu fosse você, eu ficaria de pé agora. Eu daria um brado de júbilo ao Senhor. Toda palavra de Deus, toda promessa de Deus, todo projeto de Deus para a sua vida há de se cumprir. Oh, aleluia! 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 Receba em nome de Jesus. Sente-se, por favor, irmão. Aleluia! E aí nesse momento, pastor Divanir, pastor Marcos, pastor Jair, é que Faraó então chama duas parteiras, Sifra e Puá. Eu não vou falar sobre o significado de cada nome dessas mulheres, aí é outra palavra, mas deixa eu te falar, Sifra e Puá, as duas parteiras foram chamadas para serem colocadas ao lado das hebreias. Fiquem ao lado das hebreias. Outra lição desse texto é que Deus, meu Deus, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Deus é especialista em colocar gente improvável, que eu diria são as boas conexões que Deus coloca para nos abençoar. Ninguém imaginava, pastor Jair, imagina só, Sifra e Puá, Deus levanta. Aí eu vou a outra lição do texto. Existem conexões que Deus manda, que Deus mesmo cria, gera na minha vida, na sua vida, para nos abençoar. Ou seja, Deus levantou o Sifra e Puá para abençoar aquelas mulheres. Então o faraó chama assim, lá no Pac do Egito, colocar as duas lá, fiquem atentas. Só que essas foram usadas por Deus. Deus é especialista para que o sonho se torne uma realidade, para que a promessa se cumpra. O que diz que eu aprendo aqui? Deus coloca a gente certo do nosso lado para nos ajudar a trazer à luz aqueles sonhos que Deus está gerando aí de nós. Permitam-me, por favor, um exemplo aqui, um testemunho. Nós estamos há quase 16 anos em Cascavel. Pastor Divanir, a diretoria, pastor Marcos, pastor Jair, todos acompanharam nossa ida para lá. Agora, final do ano, dia 23 de dezembro, 24 de dezembro, 16 anos nós fomos para Cascavel. Dia 24 para 25 de dezembro. 16 anos. E quando nós chegamos, tinha um templo antigo, pequenininho, o pastor Divanir falou, tínhamos 30 e poucas pessoas. Tinha um pastor que falou uma coisa que foi uma revelação dele. Tínhamos 30 e poucas pessoas, 70 problemas, né? Mas Deus foi bom, misericordioso. E Deus colocou um sonho no nosso coração, Deus liberou promessas, Deus nos deu um projeto e começamos a fazer um galpão, construímos um galpão enorme, o templo ficou dentro, nos reunimos no templo pequeno e aquele galpão mais fora, sem paredes ainda. E imagina assim, há 12, 13 anos, nós tínhamos um compromisso muito grande. Nós tínhamos um material de construção na esquina da igreja, há 12 para 13 anos. Nós tínhamos que pagar na segunda-feira uma conta de R$8.000. A igreja não tinha R$2.000, não tinha R$1.500. Naquele domingo não tínhamos R$1.000. E eu falei, irmãos, nós precisamos orar, porque amanhã, segunda-feira, nós temos que pagar esses R$8.000, pastor Rossini. Já pensou? É bronca. E que bronca! Eu falei, eu coloquei os irmãos intercedendo, as irmãs intercedendo, irmãos, começa a interceder agora, começa a interceder, porque precisamos hoje um milagre de Deus, R$8.000, que amanhã nós precisamos pagar essa conta ali no material de construção da esquina, e tinha que pagar, porque junto da igreja, imagina, se fosse longe tinha que pagar do mesmo jeito, mas imagina, a palavra, eu dei a palavra, nós vamos acertar segunda-feira, e vencer na segunda-feira. Oramos, o culto estava acontecendo, o louvor. Enquanto nós estávamos ali, eu estava no cantinho ali sentado, orando, Deus, faz um milagre hoje aqui, Senhor. Um presbítero, Valdomiro, presbítero da nossa igreja, ele chegou até mim e falou, pastor, acaba de entrar aqui na igreja um rapaz, e ele veio aqui e estava passando a porta da igreja,
e algo tocou no coração dele de entrar aqui para dar uma oferta para a igreja. Foi glória a Deus, é de Deus. Eu falei para ele assim, é de Deus. É de Deus. E nós estávamos, minha esposa aqui, a pastora sabe disso, nós estávamos com uma lona amarrada ao lado, para não molhar o povo. E o material era para a gente levantar, nós tínhamos uma lona, aquela lona preta, toda amarrada assim, que era a parede nossa, era a lona. Assim, e aí o irmão falou assim, está aí o rapaz. Eu falei, não, ele pediu um envelope, passou para entregar a oferta. Eu falei, irmão, dá 2, 3 envelopes para ele agora. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Aí eu falei, dá 2, pode ser, pastor? Leva lá, ué, leva. Irmão, aquele rapaz entrou, deu uma oferta naquele dia, nós precisamos de 8 mil, ele entregou em dinheiro, 12 mil reais. Esse glória seu ficou muito fraquinho, viu, irmão? Está sem fé. 12 mil reais. Precisamos de 8, ele entregou em dinheiro, 12 mil reais. E eu percebi que os irmãos obreiros, presbíteros, começaram a dar um glória a Deus lá. Tinha um presbítero lá que nunca ouvi falar glória a Deus, começou a dar glória a Deus. Tinha um diácono, sabe, calado, quieto, esse diácono, chegou perto de mim, sabe, né? Ele chegou assim, o irmão está quase falando em línguas. E ele chegou e falou assim, pastor, a bênção chegou. E ele foi, abençoou a igreja, esse rapaz. Ele entrou, entregou a oferta e foi embora. Nunca mais apareceu. Eu vou confessar algo para vocês, posso confessar? De vez em quando eu faço oração, Senhor, manda aquele moço de volta. É um anjo. Nunca mais pisou na igreja, nunca mais entrou ali. Mas Deus é tão fiel, no final do culto, pastor, a bênção que Deus foi tocando aqui no coração, ali com mais os 12 mil, 21 mil reais no final daquela reunião, para a glória de Jesus. Então Deus levanta gente improvável, que você nunca viu, para ajudar a trazer à realidade aquilo que está dentro de você. Deus vai dar pessoas, Deus vai levantar pessoas que vão ajudar você. Aquilo que está no seu coração virá à existência. Então, o sonho vai se realizar. Agora presta atenção nisso aqui. No capítulo 2, ele diz assim: foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher que concebeu deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Interessante aqui, foi escondido por 3 meses. A outra lição aqui é que Moisés começou a sua história escondido, sabia disso? Começou a sua história escondido por 3 meses, depois aos 40 anos, também escondido no deserto, guardado, protegido por Deus, e no final da sua história também, guardado por Deus, ninguém mais o viu, ou seja, cuidado por Deus no início, no meio e até o fim. Cuidado de Deus é real na minha vida, é outra lição. O cuidado de Deus é real. E eu vou abençoar aqui, vou passar para a próxima lição do texto. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o fim, até a obra. Eu quero abençoar alguém no nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus, aplauda Ele. O Deus do começo é o Deus do fim, o Deus que começou a abençoar você, que abençoou no início. Diante dos desafios, povo estranho, cultura estranha, costumes diferentes, é o mesmo que vai abençoar você até o fim. Pastores e líderes, irmãos obreiros, estamos aqui. O Deus que abençoou você lá atrás, no passado, continuará abençoando você até o fim. Não faltará provisão, não faltará sustento, não faltará o favor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, recebe esta palavra nesta noite. O Deus que cuidou lá atrás, no passado, é o mesmo que cuida hoje e continuará cuidando de você. Pastor Marcos, o Deus que cuidou no passado, quantos anos de história. Até falo assim, que as pessoas muitas vezes veem o resultado, mas não veem o processo. As lágrimas que enfrentamos, desafios, mas tudo foi o cuidado de Deus. O cuidado de Deus é real. Deus cuida. Aleluia. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Você é a prova do milagre de Deus, irmão. Essa pessoa abençoada que está perto de você já é prova de um milagre de Deus.
Aleluia. Eu queria viajar no meu aniversário para o Nordeste. Com a esposa, claro. Eu falava para ela assim, um dia no meu aniversário nós vamos para o Nordeste. Aí veio um pastor Adivanir, usado por Deus. Ele teve uma revelação. Dia 23 você vai estar pregando lá em Aracaju. O pastor Marcos. Eu falei, não tem como, olha só, de repente muda a data, tal, meu aniversário, muda. Eu até falei, podia ver, pastor Marcos Andrade, vamos mudar, tal, outra semana anterior. Aí não tem jeito, você é de Deus. Eu falei, pastor, Dionísio, só que tem um detalhe, só que a minha esposa tem que ir. Ele falou assim, leva a esposa. Eu falei, sou glória. Ele falou, é bênção. Então, Deus cuida dos detalhes, gente. Hoje é o aniversário. Estou aqui com a minha esposa querida, maravilhosa. Já comemos um peixe gostoso agora há pouco. Está entre amigos, estou em casa, estou me sentindo à vontade. Deus cuida da gente, hein? Deus cuida da gente. Aleluia. Mas outra lição, além do cuidado de Deus, você poderia contar muitos testemunhos sobre isso. Você poderia falar, Deus fez isso, fez aquilo. É que no capítulo 2, Moisés, ele escreve. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Foi Moisés que escreveu o Êxodo. O que chama a minha atenção, meu irmão, é que ele mesmo, ao escrever o Êxodo aqui, o capítulo 2, ele escreve assim, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, a mulher, versículo 2, a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era bonito, formoso, o escondeu. Impressionante, gente, isso aqui ou não? Pastor, eu acho que ele é narcisista. Porque ele mesmo escreve, olha, Moisés mesmo ele escreve, e o menino era bonito, gente. Ô menino bom só. Cabra bom, né, pastor Rosena? O menino era bonito. Eu estava lendo isso aqui, opa. Aí eu aprendo assim. Ele estava como que dizendo, o faraó não vai escrever a minha história. E eu aqui vou escrever a minha história. O inimigo não vai poder escrever a sua história. É Deus que vai escrever a sua história. Ei, ele está dizendo, não, eu não vou aceitar. E quando o menino era bonito, ele está dizendo, eu vou valorizar quem eu sou. Que se você não valorizar quem você é, não espere pelos outros. Valorize quem você é. Valorize a sua história. Ele escreve, o menino era bonito. Quero abençoar vocês em nome de Jesus Cristo. Deus vai escrever uma linda história para você. Quem recebe essa palavra? Deus vai escrever uma linda história. Aleluia! Oh, irmão, não tenha medo de dizer, esta igreja aqui é uma igreja abençoada. É a igreja mais bonita dessa cidade. Aqui tem um povo mais bonito de Aracaju. Fiquei preocupado agora. Só o pastor Marcos e a pastora Cláudia levantaram a mão. Esta igreja é a igreja mais bonita aqui da cidade. O povo mais bonito. Se você não valorizar, não espere pelos outros. Eu vim liberar uma palavra. Você é herdeiro de Deus, filho de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Valorize. Essa lição, os inimigos não vão definir a sua história. Então diga assim, o inimigo não vai definir a minha história. Aleluia, ele mesmo escreve a sua história. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é tremendo, irmãos. Se você pudesse imaginar o que Deus vai fazer ainda na sua vida. Amém? Então, meu irmão, levante essa cabeça. Põe um sorriso nesse rosto. Amém? Anda como filho do rei, meu filho. Amém ou não amém? Irmão, então diga, abençoa quem está do seu lado, valorize quem você é, minha irmã. Eu sempre falo lá na igreja o seguinte, pastor Divanir, eu falo assim, valorize quem você é e valorize quem está sentado do seu lado também. Porque você não sabe quem será essa pessoa daqui a um tempo. É verdade ou não? Você não sabe quem será essa pessoa daqui a um tempo. Eu estava falando na igreja um dia pregando, e uma irmã assim,
será, pastor? Terminou o culto, ele falou, será mesmo? E ela falou, vai. E ela bateu no ombro de uma irmã lá da igreja. E essa irmã acabou virando uma empresária, dona de 2 restaurantes da cidade. E ela por um tempo foi trabalhar com ela. Ele falou assim, eu lembro, pastor, quando o senhor falava, eu tenho que valorizar as pessoas. Quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. A sua história não será escrita por Faraó. A nossa história está sendo escrita por Deus. É o próprio Deus que vai escrever a nossa história. Amém ou não amém? Por último, concluindo. E Moisés estava no capítulo 3, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. De repente apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. E disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Moisés foi levantado por Deus para fazer a diferença na sua geração. Eu estou pregando para gente aqui que vai marcar o seu tempo, que vai marcar a sua geração. Eu estou pregando e liberando uma palavra no nome de Jesus Cristo para homens, mulheres, jovens, pastores, líderes que vão fazer a diferença naquele lugar, naquela cidade ou nessa cidade. Deus chamou você com propósito, o propósito de Deus há de se cumprir. Deus manda dizer que o seu crescimento é real, você vai crescer, o seu sonho há de se cumprir, o que Deus tem colocado na sua vida há de se cumprir. Valorize o que você tem, o que você é, e Deus manda lhe dizer, ele teve uma experiência profunda com Deus. Experiência com o fogo do Senhor. E quando você é marcado pelo fogo de Deus, aleluia. E eu quero encerrar dizendo, quando ele teve a experiência, ele disse, Senhor, eis-me aqui. Quando Deus chama 2 vezes a pessoa, é com propósito, é um chamado de Deus. E eu tenho uma canção que a gente canta muito lá. E antes de terminar essa mensagem, eu queria dizer, às vezes você ouviu essa mensagem, está ouvindo essa palavra, e amanhã, semana que vem, fala assim, meu Deus, tem os mesmos desafios, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Mas eu vou dizer algo para você, você não vai desistir, você não vai parar de cantar. Não pare de cantar. E o inimigo não vai entender, eles vão perguntar, como é que ela consegue, como é que ele está conseguindo vencer? E você vai responder, a graça de Deus que me fortalece e me faz vencer. Mi menor, mi menor. Escute isso aqui, você canta essa canção. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece, que me faz vencer. Quem não vai desistir, levante a mão. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece, que me faz vencer. É a graça de Deus que me fortalece, é a graça de Deus que me faz vencer. O inimigo não vai entender, o inimigo não está entendendo, Faraó não está entendendo como é que esse povo vai crescendo desse jeito. É a graça de Deus na sua vida. E nesta noite eu peço que o fogo de Deus, a unção do Espírito Santo venha sobre você, que a unção de Deus venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família, e que você tenha essa experiência com o fogo de Deus. Deus marcou Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. Moisés foi chamado para marcar o seu tempo e a sua geração. Se você crê que Deus chamou você para marcar a sua geração, esse tempo, eu quero orar por você. E vou pedir para a igreja ficar em pé neste momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos irmãos louvor? Aleluia. Aquela canção da Ludmila Ferber, os sonhos de Deus. Amém. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Só quem tem sonhos de Deus
quem tem promessas de Deus, quem aqui crê que há um propósito de Deus na sua vida, eu quero abençoar você, quero abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu ministério. Ô pastor, tem aflição, o senhor não sabe a aflição que eu estou enfrentando, mas tem crescimento. Deus vai levantar Cifra e Puá. Deus vai levantar gente improvável, gente que você nunca viu para abençoar a sua vida.